Bom, pessoal, beleza? Hoje a gente vai tratar de um assunto estranho que seria as consequências, os intentos, as intenções do LHC, ou o Grande Colisor de Partículas. Sei que esse é um assunto que pode gerar controvérsias, até porque tem interpretações diferentes. A maior parte das pessoas não sabe qual foi o propósito ali, que motivou muitas das coisas que estão acontecendo no CERN, ou que já aconteceram, ou até mesmo detalhes do projeto ali de criação do CERN, como adornos que estão dentro das instalações ou fenômenos que ocorrem que muitas vezes fazem a gente duvidar, do caráter ordinário, simplesmente ali, dos propósitos que eles dizem que a instalação foi feita, né? Então, a instalação foi feita para os avanços tecnológicos e a gente nunca questiona, por assim dizer, as coisas boas que advêm dessas tecnologias. Que coisas boas puderam vir do CERN, né, do colisor de partículas, do grande colisor de partículas. Bom, principalmente muitos dados com os quais se formam ali compreensões para um subnível da realidade, né, considerado como a física das subpartículas ou a física de partículas, por assim dizer. Esses dados eles são compilados e criam, por assim dizer, novas possibilidades ou até mesmo novos vislumbres de como que funciona o reino intrínseco da matéria, né, o reino quântico. Bom, essa talvez seja a maior contribuição, pelo menos visivelmente, o que é passado para nós. Outros colisores de partícula também realizaram coisas um pouco mais úteis a toda a base populacional, como, por exemplo, o reconhecimento do elétron, e isso é uma coisa que vai ser dita na foto que eu vou mostrar para vocês. Tudo isso, toda essa ideia de hoje, né, adveio de uma foto que eu vi que eu achei muito interessante. Basicamente, essa foto ela está reunindo todos os aspectos curiosos do CERN em uma só imagem e foi feito pela Super Interessante, o que me faz crer duas coisas. Ou eles têm muito interesse mesmo de querer, entre aspas, desmistificar as teorias da conspiração relacionadas ao CERN, ou tem alguém lá dentro que quer mostrar essas teorias, essas coisas, né, consideradas teorias da conspiração, que para eles é interessante, ou para essa pessoa que criou é interessante, e parece até que ele está ajudando a gente a reunir todas as coisas meio peculiares do CERN em uma mesma imagem. Algumas delas vocês vão ver que nem tem muito uma referência digna, ou seja, nem eles passam para nós que isso aconteceu, mas eles nem dão para nós a fonte primária para que a gente possa analisar. Isso acontece no caso de dois vídeos específicos que sumiram da internet, né, relacionados ao CERN. Bom, vamos pular para dentro aqui do negócio mesmo e ver o que está acontecendo. Essa imagenzinha, né, que eu estou mostrando para vocês é o os objetivos nefastos, né, do colisor de hadrons. Então, hadrons são basicamente ali compostos de dentro da matéria, como núcleos atômicos. Especificamente ali o que caracteriza algumas partículas, né, como prótons e nêutrons, por exemplo, né? Então são hadrons. Agora, esses hadrons, ou seja, essas partículas, elas são colididas, né, em altas velocidades de um tubo gigantesco que tem ali na Europa, pega alguns países especificamente, né, fica no subterrâneo entre alguns países, e nesse subterrâneo tem um tubo gigantesco, né, que ele é inclusive equipado com vários tipos de mecanismos e engenhos que são feitos para captar tudo o que acontece a partir dessa colisão, né? Então ocorre a colisão de dois prótons, eles explodem, né? E os fragmentos deles acabam, né, criando vários tipos de caminhos espiralados e batem em alguns espelhos ou alguns tipos de medidores que eles têm ali, e eles conseguem diagnosticar, né, o que aconteceu no momento da explosão. Pois bem, algumas outras coisas acontecem também, como por exemplo, a emissão de minis buracos negros, que surgem e somem muito rápido, né? Inclusive toda essa compreensão de buraco negro pode ter vindo daí, né? Pode ter vindo dessas medições específicas qualificadas ali dentro do CERN. Mesmo tendo sido já teorizado há muito tempo atrás a ideia do buraco negro, ela só pode ser observada de maneira mais nítida, ou pelo menos mais próxima da nossa realidade, dentro dos colisores de partículas, né? Então, vamos dar uma analisada aqui nessa imagem. A primeira coisa que eu tenho a dizer dessa imagem é que ela veio dessa revista aqui, né? Super interessante. A edição de janeiro de 2017, a edição 370, né? Então tem algumas outras imagens aqui bem interessantes. Vocês vão ver que nessa mesma edição já está aparecendo aqui os cernudos, né? Pelo menos o animal que o simboliza, né? Que seria até, vamos dizer assim, uma rena. Tem a ver até com Krampus, mas essa é uma relação distante. Tem algumas coisas estranhas aqui também sobre Ouija.
e até mesmo sobre chakras ou sobre medicina hindu, mas aí a gente chega na parte interessante, né? Então, nessa edição aqui tem essa imagem de duas folhas aqui, que é exatamente essa imagem que a gente está analisando aqui, tá? Então, eles reúnem aqui cinco coisas, né? Então, são cinco teorias da conspiração que eles pretendem desmistificar aqui. A primeira delas, já vão me falando aqui, né? Seria essa parte de engolir o mundo, tá? Então, engolir o mundo aqui, por assim dizer, eles dizem que, ou pelo menos, né, eles colocam a ideia satírica de que poderia ser assim o mundo inteiro consumido por um desses buracos negros, seja ele mini ou gigantesco, é, dizendo que algumas pessoas acreditam que isso possa realmente acontecer. Bom, eu sei que tem pessoas que podem acreditar que isso aconteça, tá? É claro que isso daí nem se correlaciona ao apocalipse cristão, tá? Então, existe toda uma sequenciação, toda uma parte ali de procedimentos ou de rotinas específicas que precisam ser cumpridas para que o apocalipse seja no mundo cristão ou na ideia cristã ou até mesmo em outras religiões ocorram, tá? Não é simplesmente é, um sumiço generalizado, né? Uma ida para o nada a partir de tudo que de tudo que existe aqui para nós. Então, essa ideiazinha aqui, por exemplo, disso, né? Olha só, a evidência que eles têm, por exemplo, disso daqui, né? De engolir o mundo, são coisas como essa daqui, né? Vamos dar uma olhada nesse vidinho aqui. Muito interessante, olha só, veja bem. Olha o que está acontecendo lá no LHC. Sonou o alarme aqui, né? Então alguma coisa muito feia vai acontecer. Vixe, aconteceu aí, sugou. Vocês estão sentindo? Vixe, olha lá. Essa é a evidência que a gente tem do que seria aí uma pane geral, fazendo com que esses buracos negros se apinhassem, esses mini buracos negros se apinhassem um no outro, como eles estão dizendo aqui, né? Que a maior parte das pessoas sustenta que esses buracos negros, a maior parte dos conspiracionistas, né, sustenta que esses buracos negros podem se juntar num gigante buraco negro e consumir o universo, né? Bom, é, claro que isso daí mistura um pouco dessas questões Lovecraftianas, né, esses terrores cósmicos, mas não tem sustentabilidade, tá? Inclusive ninguém que investiga seriamente todos os acontecimentos ou todas as coisas inerentes ao CERN, que é o Grande Colisor de Partículas, o LHC, ninguém está muito, né, tendencioso para isso. Então, essa questãozinha aqui, óbvio que eles usam como a maior imagem, que é já para captar. Se eles quiserem realmente descaracterizar ali todos esses fenômenos, eles já usam o fenômeno mais absurdo ali com a maior parte da imagem, né, que é para atrair mais as atenções com o mais absurdo, né? No entanto, também tem outras coisas bem absurdas que eles estão colocando aqui para nós, como por exemplo, o teletransporte. Ninguém nunca afirmou que pode ser realizado teletransporte, mas é a capa dessa submatéria aqui, né? Então, em novembro de 2009, eu nem vou ler essa outra do engolir o mundo aqui, porque é absurdo demais. A gente sabe que os mini buracos negros eles existem, e eles estão até confirmando aqui, ó. O LHC colide, comprime as partículas seria suficiente para criar mini buracos negros, né? Que poderiam eventualmente juntar e sugar tudo ao seu redor. Bom, essa última parte, obviamente, é loucura, mas a primeira, ela tá totalmente acertada, tá? Então, sim, são criados mini buracos negros, que são algumas mini medições de uma massa estranha é, que não funciona muito bem de acordo com de acordo com a analogia a outras porções de massa que aparecem ali nessas colisões de partículas. Então, isso daí que surge lembra muito a ideia de buraco negro, né? Mas eles são muito pequenos, muito diminutos e não ficam por quase tempo nenhum, tá? Então, isso não seria o suficiente ali para criar essa anomalia. Mas essa parte de teletransporte é igualmente bizarra, né? Então vamos ler. Então, em novembro de 2009, quando o LHC foi religado, após uma pausa, então ele realmente foi religado. Quando ele foi religado, aconteceram vários fenômenos bizarros. Um deles aqui, ó, um ônibus russo que transportava 170 passageiros teria misteriosamente desaparecido e reaparecido a quase 9.000 quilômetros de distância na Bolívia. Neste mesmo dia, a América do Sul teria sofrido um forte apagão de energia causado por questões ambientais. Especula-se que, sob o pretexto de estudar partículas, o LHC, na verdade, estaria mexendo com o campo magnético da Terra e testando tecnologias de teletransporte. Essa última parte é totalmente falsa, tá? Então, eles nunca demonstraram
pelo menos explicitamente, que eles estão estudando qualquer coisa relacionada a teletransporte, mas a associação que eles fazem aqui é diretamente essa, já para dar uma descredibilizada no assunto. Mas a verdade é que esses fenômenos aconteceram e não se tem uma explicação direta. Eles mesmos, quando estão tentando explicar a verdade aqui nesse quadradinho amarelo, eles falam aqui, por exemplo, ó, que a história do ônibus, apesar de constar em sites entusiastas da teoria, não aparece em notícias e não tem qualquer comprovação. Não há relatos dos passageiros, por exemplo, né? Então, assim, não tem relatos dos passageiros, mas realmente essa notícia ela foi um pouco disseminada no momento em que aconteceu. E algumas pessoas ficaram impactadas com essa notícia e acabaram propagando ela ainda mais. Eles não nos dão, né, as fontes primárias para que a gente possa analisar, então vamos dizer que acaba ficando por isso mesmo, né? No entanto, a gente sabe que os apagões ocorreram de fato. Esses apagões eles têm total relação ali com algum tipo de envolvimento do campo magnético da Terra, e é por isso que tem real envolvimento, né, do campo magnético da Terra em termos de alterações que estão sendo realizadas pelo CERN. A maior parte das pessoas não sabe, né, mas qualquer coisa que se faça eletromagneticamente impacta um pouco o campo eletromagnético da Terra. Então, se você, por exemplo, está criando algum tipo de usina nuclear, obviamente isso daí mexe com o equilíbrio ali daquele ponto de energia dentro do campo eletromagnético da Terra. Isso daí é natural. A gente sabe que grandes movimentações, seja de campos elétricos ou de campos magnéticos, acabam mexendo com os campos que compartimentalizam esses campos. Então, você tem um campo em cima, ele acaba sofrendo alguma alteração com o campo que está dentro dele. Agora, me diga que o LHC, com aquelas grandes, com aqueles grandes volumes de energia que emanam das colisões que eles fazem de dois prótons, né, que são em velocidades absurdas, e rompem a matéria quase fazendo uma bomba atômica. Me diga que isso não impacta nem um pouquinho o eletromagnetismo da Terra. Bom, aí fica a critério de vocês. Mas eles não explicam basicamente o que aconteceu nesses fenômenos. Eles mais pretendem dizer que é loucura simplesmente tentar dar algum voto, né, de que realmente essas coisas tenham acontecido, porque algumas delas aconteceram, né? E principalmente esse daqui, né? Vamos falar dos convidados inesperados. Não são as mesmas coisas é, que eles estão falando aqui que eu vou falar, mas eu tenho um relato aí de convidados inesperados que ocorreram no CERN, né? Então eles estão dizendo aqui para nós, ainda em relação aos portais, há várias teorias sobre para onde eles levariam, né? Uns acreditam, olha só, né? Uns acreditam que seria uma passagem para permitir a volta dos Anunnaki. Então eles já estão relacionando aqui com as teorias do Eric von Däniken para dar uma para dar mais ou menos um tom ufológico para essa questão. Então, eles já estão descaracterizando aqui um pouquinho, né, a maior parte do interesse em investigar todos esses fenômenos meio absurdos que estão acontecendo no grande colisor de partículas, eles já linkam isso com aquela, né, essa teoria que já está até um pouco descredibilizada, porque ela vem sendo sucateada de muitas outras coisas do passado, que são a teoria dos antigos astronautas, né? Então, eles já estão colocando isso, né, a volta dos Anunnaki e tal. Ninguém afirmou isso, principalmente ninguém que está estudando seriamente o assunto. Poderosas divindades, né? Então eles estão falando aqui, blá blá blá. Tá. Aí ele fala assim: segundo os crentes, na teoria. Não, perdão, aqui, ó. Mais cristãos apostam em uma abertura direta ao inferno e que, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada novamente. Então, eles estão dizendo aqui que os cristãos eles têm uma outra perspectiva do assunto, realmente tem. Para nós cristãos, falando como um cristão, eu digo que todas essas alterações que eles fazem dentro do campo eletromagnético, inclusive dentro dessas pesquisas que podem mexer com altas cargas ali de dinamicidade, de energia aplicada no mesmo ponto. Então, pode ser que algumas rupturas dimensionais realmente ocorram, ligando ou linkando o nosso mundo com algum tipo de mundo espiritual. É isso que a gente mais ou menos está afirmando, né? Claro que a gente estuda o assunto para tentar chegar a hipóteses que são mais ou menos plausíveis. Por exemplo, pegando os relatos das pessoas que sofreram ali algumas impressões muito fortes, né? Funcionários mesmo do CERN que eu estava vendo há, há uns anos atrás, né? Por assim dizer. E ainda se tem esses relatos, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? Que existem poltergeists ou mesmo sombras, silhuetas, né?
coisas que aparecem que não dão para aquelas pessoas que estão trabalhando no CERN muita segurança, entende? Então parece que alguns fenômenos, entre aspas, paranormais estão acontecendo no CERN já faz algum tempão. Já faz um tempão, né, para ser bem sincero. E, e são meio abafados, né? Esses relatos de Shadow People, ou seja, pessoas das sombras ou silhuetas, sombras, vultos, são comuns nos Estados Unidos, tá? Então, até uma vez um youtuber antigo aqui, que provavelmente já não existe mais, mas ele era muito bom, chamado Danizudo. Ele fez um compilado de alguns vídeos e em um desses vídeos ele estava falando, né? Ele estava colocando um trechinho de um documentário que eles fizeram lá nos Estados Unidos sobre esses Shadow People e mostrando que muitas pessoas têm contato com isso. Lá no CERN também estava aparecendo essas silhuetas, essas sombras, até mesmo poltergeist, as coisas que estavam acontecendo de fenômenos extraordinários lá dentro, que não tinham explicações físicas. Então as pessoas estavam começando a ficar meio assustadas, achando realmente que tinha aberto ali algum tipo de portal. Mas essa é uma dedução feita nos fatos do cotidiano dessas pessoas que trabalham no CERN. Não foi uma teoria para explicar um efeito que as pessoas acham que vai acontecer a partir dos experimentos. Não, são coisas que já estão acontecendo. Falando de coisas que já estão acontecendo, que aconteceram, que inclusive foram parte ali da introdução, né, desse grande maquinário nas nossas vidas, tem simplesmente a estátua que foi doada ali pelo governo da Índia, né? Então, eles até explicam, né, que é aqui, ó, dança macabra. Muitos religiosos acusam o CERN de estar convocando a volta do anticristo. Para comportar essa teoria, eles ressaltam a existência de uma estátua. Então, olha só, estão querendo descredibilizar pacas o assunto, né? Porque, primeiro, essa estátua, ou a mistura das duas religiões, ela não tem associação direta com a volta do anticristo. O anticristo ele não está relacionado a Shiva. Precisamente essas duas coisas conectadas, elas acabam descaracterizando um pouco o assunto. E vamos dizer assim, a questão do anticristo ela não vai ser provada especificamente por uma estátua, tá? Mas essa estátua ela é um símbolo, e o símbolo ele tem correlações. Se a gente for ver, por exemplo, o círculo aqui, ó, o círculo da dança, né? Então esse círculo da dança de Shiva aqui, que é uma das poses de Shiva, é a pose que faz o prenúncio do apocalipse ou do fim de um grande ciclo. Se a gente está falando de grande ciclo, a vida como um todo, a maior parte dos hindus acreditam que esse símbolo aqui, e eu já vi vídeos de pessoas que são hinduístas falando especificamente desse símbolo que é um prenúncio do Apocalipse, o Apocalipse hindu. Não é a mesma coisa que o Apocalipse cristão, mas mas esse símbolo ele está presente em um teor escatológico apocalíptico, tá? Não sou eu que estou dizendo, são as próprias pessoas da religião que afirmam isso. E eu só pude simplesmente estudar e ver que essas pessoas elas concordam com isso. Eles estão tentando, né, descredibilizar, falando que a estátua do Chile do CERN ela foi um presente do governo indiano e não tem como objetivo evocar a destruição, tá? É claro, não é para evocar a destruição. No entanto, a gente não sabe especificamente se é um símbolo sobreposto. Ou seja, se eles não estão utilizando vários símbolos, um embutido no outro, né? Porque esse círculo é o círculo do próprio CERN. Quando a gente vai ver aqui, por exemplo, nesse símbolo aqui do CERN, que vocês podem ver nessa última imagem, CERN aqui, né? Então tem três números 6 aqui, que também eles vão falar que isso é uma teoria da conspiração. No entanto, são símbolos sobrepostos. A gente pode muito bem pegar aqui um 6 embaixo, né? Um outro 6 e um outro 6 aqui. Tem até uma perninha que está a mais aqui. Provavelmente eles fizeram isso daí para, né, não ficar muito na cara, né? Mas a verdade é que todos esses símbolos são sobrepostos. Um círculo ele pode ser todas essas coisas juntas. Ele pode também não ser nenhuma, pode ser um outro símbolo que eles estão querendo expressar. Mas a verdade é que esses símbolos estão sobrepostos. Eles fazem tudo isso pensando. Inclusive, o próprio nome CERN ele foi escolhido a dedo, porque é uma sigla, né? Então, por que que eles utilizariam a palavra CERN? Pode ter a ver com a nossa palavra CERN, que nem CERN da questão. Então, o radical, ou a própria etimologia da palavra cerne, né, que simboliza centro ou núcleo, é, essa palavra tem a ver com o CERN, né, que é o Centro de Estudos, esqueci agora qual que é a sigla, mas especificamente é uma sigla para Centro de Estudos Nucleares, né? Então, tem a ver? Pode ser. Também tem a ver com esse ser aqui, ó, cernudos, né? Esse ser aqui é muito bonito, como vocês podem ver, né? Ironicamente falando. Ele passa uma sensação de tranquilidade e paz, né?
tanto quanto a dança da destruição da Shiva, né, passa nessa sensação, olha só, que ser, que ser esplêndido, né? Então, isso daqui não passa uma segurança, né? No entanto, ser nudos aqui, né? Esse nome aqui, parte desse nome tem o que a gente considera como o nome da nossa companhia aqui que faz esses estudos nucleares. Por que eles fizeram tudo isso pensando, misturando todos esses símbolos, né? Bom, isso daí é uma coisa que a gente deve perguntar para eles, mas eles não revelam, né, os seus interesses, até porque a maior parte das pessoas que trabalham no CERN nem mesmo sabem desses interesses. Existe um grande contingente de ateus no CERN, né? Então eles não têm preocupações religiosas. É claro que a parte ali do núcleo das pessoas que realmente pensaram ou criaram esse complexo, que realmente tem ali o poder para decidir as coisas que vão acontecer ou mesmo a criação desse complexo, talvez elas tenham ali uma premeditação que vai até além do exoterismo, né? Além da mera religião. Entra ali em uma questão de secto ou de culto ou mesmo de sociedade secreta. E é exatamente por isso que o CERN tem uma total relação ali com eventos que a gente pode considerar como apocalípticos. Afinal de contas, que máquina que é a máquina mais perigosa que a gente tem no mundo atualmente? Acredito que é o grande colisor de partículas, porque o poder que eles têm dentro desse colisor para realizar eventos que vão além do comum, né, de certo modo absurdo. E aí, outras coisas que aparecem aqui também são duas questões aqui que envolvem dois vídeos, tá? A primeira delas é esse do outro lado. Então, eles dizem, um vídeo postado em um canal do YouTube de 2016. Aí eles falam, veja, aí eles dão um link, né? Vamos dar uma olhada no link. Eu sei que é de 2017, tá? Já faz muito tempo, galera. Só que assim, para que eles tirariam um vídeo, certo? Que, de certo modo, para nós é uma evidência de que eles estariam corretos, porque se a gente analisasse o vídeo, a gente ia checar exatamente a explicação que eles estão dando aqui. Então, por que eles tirariam? Bom, vamos conferir. É bit.ly barra vídeo CERN, né? Então, vamos lá. bit.ly barra vídeo CERN. Vamos ver? Opa, errei aqui. Bit. Eu fiz um pequeno equívoco aqui, mas vai dar certo agora, né? Será? Desculpa, né? Vídeo privado. Então esse vídeo aqui até existe, mas ele tá numa categoria que só as pessoas credenciadas conseguem assistir esse vídeo. Eu tentei assistir por esse link, na minha conta, mas eu não sou autorizado a assistir esse vídeo. Então esse vídeo eu também não consegui achar, tá? Ele não está mais no YouTube e em nenhum site que eu pude identificar. Se alguém tiver, inclusive, eu fico aceitando aqui para saber, para dar uma analisada no vídeo, né? O que a gente sabe é que o vídeo ele foi privado da gente assistir, mas ele fala que mostra fotos ali de uma nuvem gigante em formato de um redemoinho e de cor acinzentada sobre o CERN, o laboratório onde ficou a LHC. Seria a prova de um objetivo nefasto, né? Então, abrir portais para novas dimensões. Cara, eu queria muito ver esse vídeo. Que pena que eles não permitem mais, né, que a gente assista, porque provavelmente o vídeo é verdadeiro, né? Se fosse falso, eles ainda manteriam como eles mantêm o vídeo, né, mas ainda com certa reclusão. Esse vídeo que eu só vou mostrar uma imagem rapidinha aqui para vocês, que é esse vídeo aqui. Eu nem posso mostrar muito desse vídeo, por assim dizer, ou do conteúdo desse vídeo, porque é um vídeo que toma strikes. Especificamente porque muitas pessoas não acreditam que seja falso, né? Então é um vídeo de um ritual que acontece inclusive na frente da estátua do Shiva, né? Por pessoas encapuzadas. Mesmo que fosse tão encapuzadas quanto as que estão aqui, né? Então acredito que seja exatamente a motivação dessa imagem, seja esse vidinho também. Eles até estão falando aqui dos cernudos, né? E também estão falando dos três seis aqui, né? Três números 6 que estão embutidos nessa imagem do CERN. O que se você tiver um olho mais ou menos ok, você já consegue observar que tá aí mesmo, tá? Bom, esse vídeo aí, por assim dizer, mesmo que ele fosse falso, por que que pessoas elas gastariam o tempo fazendo um hoax como este, né? Acredito que é só mesmo para reforçar
o pensamento que a gente tem sobre o CERN, por que fazer vídeos como esse, né? Então aqui, ó, nessa dança, que inclusive é um filme, né? Um filme ópera dança, né? Do CERN aqui, onde tem pessoas performanceando, né? Eu não vou nem colocar muito desse vídeo também para não sei problemas aqui que a gente tem, ou performances como essa, né? Que as pessoas ficam aqui vestidas de cernudos. Então, assim, não vem me dizer que não tem a ver com cernudos, porque a performance realizada na Suíça aqui foi exatamente essa, tá? Então são performances do CERN, tá? Inclusive, essa daqui, Symmetry, né? Que é, assim, eles começam com uma coisa que parece científica e depois eles entram numa coisa meio religiosa, entende? Pra que fazer isso, né? Então, todas as explicações que eles estão dando aqui, né? Explicando a verdade, ele falando aqui, nenhuma das acusações tem qualquer profundidade. Como que não tem se vocês conseguiram reunir tudo aqui numa mesma imagem? E são coisas que até agora a gente não tem as respostas e vocês mesmos não dão para nós as fontes primárias e também as respostas. Então vocês não podem chamar de teoria da conspiração porque não tem ali um veredito. Vocês não deram isso somente como uma teoria, mas isso acaba sendo fato em muitos casos, como por exemplo aqui ser criado minis buracos negros, como os convidados inesperados no CERN, que tem relato sim, a estado de Shiva que está lá, esse vídeo que vocês não mostraram para nós, e também as imagens aqui, a associação com os cernudos, que obviamente está aí, né? Então, assim, todas essas coisas têm uma profundidade. Não entendo aqui, né, por que que eles estão de certo modo, tentando que a gente fazer com que a gente acredite numa coisa, mas todas as informações aqui dizem quase que o contrário, né? Então, todas essas explicações que eles estão dando, inclusive fazendo um argumento ad hominem com um cara chamado Clyde Lewis aqui, que é um jornalista, de acordo com eles, reconhecido por criar teorias da conspiração baseada em sensacionalismo. Então, eles já estão dando essa descaracterização desse cara só porque ele apresentou algumas coisinhas que ele achou estranho no CERN, né? Então, é isso que acontece quando você fala qualquer coisa ali contra a grande indústria científica, né? Então, quando você expõe, seja qualquer coisinha que apareça ali, você já acaba ficando na marca do pênalti, né? Você não pode falar absolutamente nada. Todas essas coisas estranhas que acontecem, elas são de caráter 100% exclusivamente científico, tudo eles podem explicar, né? Então, se eles podem explicar, está carecendo explicações aqui, não somente de imagens como essa, né? Não estou querendo tirar a credibilidade da imagem, uma imagem até muito legal e ajudou pra caramba aqui que eu reunisse todos esses assuntos no mesmo vídeo, até de maneira mais rápida possível, né? Porque se eu fosse analisar um por um em cada uma dos outros dados de pesquisa aqui, eu ficaria praticamente uma hora falando de todos esses assuntos. Mas deu para enxugar tudo, mostrando para vocês que o CERN, ele realmente, né, o CERN, né, esse Centro de Estudos Nucleares, mas também o LHC, que é o Grande Colisor de Partículas, são coisas muito estranhas, propósitos ali que a gente não entende, ao certo, porque eles são escusos, né? Eles colocaram ali por debaixo dos panos muitas coisas para que a gente não tivesse ciência do que está acontecendo de fato. O que está acontecendo de fato? Bom, se a gente pega o relato das pessoas que trabalham lá no CERN, que eles estão mais ou menos numa hierarquia mais abaixo, são como se fossem os operadores ou os trabalhadores comuns ali, vocês vão ver como eles têm ali relatos bem curiosos, bem interessantes para passar sobre esses complexos, né, sobre essas instalações. Bom, mas acredito que seja isso. Eu também já passei algumas informações em vídeos passados aqui. É, acredito que foi ali no paradigmas do atual, tá? Então, quando eu estou falando da era quântica, eu estou falando um pouco dessas questões, caso vocês queiram se atentar a isso. Eu também vou falar que vou postar aqui no, no blog, né, um artigo sobre informações perigosas, então infohazards, né? O que são essas informações perigosas? Bom, fiquem aí, né, com essas coisinhas que eu vou deixando para vocês e logo logo eu publico mais algo aí interessante que provavelmente vai ficar na marca do pênalti também dos grandes agentes ou das grandes elites, né? Porque eles não gostam muito desses assuntos, mas eu gosto muito de averiguar esses assuntos. Então eu trago aqui para vocês o que eu puder. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.